Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é o número 65. Olhe para cima aqui porque a minha tabelinha fica ali de números, né? Então, é 65, a Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. Nós estamos tratando da questão de número 19. Agora você percebe que vamos usar esse termo. O objetivo do espírita não é, ou melhor, objetivo não, a finalidade. Não é sentar já no princípio e receber espírito. O objetivo maior é o estudo dessa ciência. O objetivo maior é o estudo dos fatos. Para você ver que espiritismo não é brincadeira. O espiritismo não é o que muitas pessoas diz por aí, realiza por aí. Esses dias atrás eu encontrei com um amigo. Ele disse para mim que ele, numa casa espírita em São Sebastião do Paraíso, ele trabalha o dom mediúnico dele, psicografia, e os espíritos que trabalha através dele, através da psicografia dele, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, São Vicente de Paulo. Nada contra. Por que nada contra? Porque cada caso é um caso. Agora, eu não tenho conhecimento de que Chico Xavier recebeu mensagem desses espíritos. E se ele recebeu, ele as arquivou. Porque médium não deve ostentar nome de espírito que lhe aparece ou que escreve seu nome ali no final da mensagem. Médium não deve ficar se ostentando por aí. Então esses médios que ficam se ostentando, corra deles. Pois bem, aí eu peguei e perguntei para esse meu amigo, mas qual casa espírita você frequenta aqui em São Sebastião do Paraíso? Aí ele me disse, a casa espírita. E ele até me convidou, ele falou para mim assim, olha, lá os trabalhos é dia tal e dia tal. Então na segunda é a Umbanda do Bem. Na sexta é a Umbanda da Esquerda. É onde nós saímos para poder, até as encruzilhadas, para poder amarrar as pessoas, enfim, dar às pessoas o que elas merecem, né? Um castigo, um couro. Então, aí eu peguei e perguntei para eles, mas então quer dizer que essa casa espírita que você frequenta é um centro de Umbanda? É um centro de Umbanda, é um centro espírita, centro de Umbanda. Mas aí eu fui amparado por vó. A hora que me veio o sangue, que o sangue já estava aqui perto das, né? Vó me aparece. Meu filho,
se aquieta. Que ela me conhece, né? Esses, sabe, esses médios assim, eles não são brincadeira, não são brincadeira. E ainda a Barbosa, não é fácil aguentar, não. Barbosa é uma racinha meio terrível, né? Então, eu sei que eu fiquei quieto. Falei, não vou falar nada não, que não vale a pena. Mas associam-se, agora generalizando, associam-se centros de Umbanda ao Espiritismo. E se você nos segue aqui desde lá do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênesis, você acho que já conseguiu perceber que não tem nada a ver centro espírita, codificado o espiritismo por Hipólito Leon Denis Art Rivail, que a Umbanda. Mas pelo fato de receberem lá espíritos, eles associam, né, ao espiritismo. Agora, isso é um crime no bom sentido, cometido pelos próprios presidentes das casas que se dizem espíritas, pelos próprios oradores espíritas, que não passam essas informações à humanidade. Porque com todo respeito à Umbanda, todo respeito, que nós devemos respeitar todo mundo, mas é uma outra linha, que não tem nada a ver com o espiritismo. Aquele que tem conhecimento do espiritismo não associa-se a Umbanda ao espiritismo. É só não associar. Não associando tá bom demais. Mas, com todo respeito, se culpa a quem? Os engravatados que se dizem espírita, os presidentes das casas pseudas espíritas, os presidentes das casas de Umbanda, que não orientam as pessoas. Até porque eles aprenderam, os presidentes das casas de Umbanda, aprenderam de uma forma equivocada e ali eles continuam orientando as pessoas conforme eles aprenderam. Tanto é que eu já disse aqui, um dia um amigo meu falou para mim assim, eu ainda hei de fazer uma macumba para você. Eu falei, mas que maravilha, eu gostaria realmente que você fizesse uma macumba para mim. Você está debochando da minha cara? Eu falei, não estou debochando não. Mas você está debochando. Eu falei, não estou debochando. Eu gostaria que você fizesse uma macumba para mim. Eu tenho uma vontade de tocar macumba que você nem imagina. Mas como assim? Eu falei, mas você não sabe o significado de macumba? Ele, que trabalhava num centro de Umbanda há mais de 20 anos, ainda trabalha em 2023. Um grande amigo meu. Mas ele falou assim, brincando, né, que ia fazer uma macumba para mim. Porque se quiser fazer também, pode fazer à vontade. Eu já disse. Falei, gente, se vocês têm feito algum tipo de trabalho para mim, esses trabalhos não foi bem feito, aumenta as galinhas ali aumenta as galinhas lá na hora do trabalho, dê para os espíritos bebida boa, por exemplo, em vez de estar dando cachaça, dê vinhos bons, né? Chateau do Valier, essas coisas todas, vinho francês, que os espíritos gostam de coisas do exterior também, da Europa, não sou eu não. Então, aumente, porque não tá surtindo efeito, os espíritos não estão conseguindo me destruir. Agora, por que não conseguem me destruir? Porque eu estou com Deus, eu estou com Jesus. Isso aqui é uma aula, isso aqui não é desfazendo de ninguém. Tá bom. Eu falei para ele, você sabe o que significa macumba? Ele falou, não. Eu falei, então vai estudar.
Mas por quê? Meu amigo, macumba é o nome de um instrumento musical que existe na África. Na África existe uma árvore que eles extraem a madeira dessa árvore para fazer um instrumento musical que chama-se macumba. Ele não sabia. Então isso é bárbaro. Sabe, as pessoas não estudar. Isso é bárbaro. É a mesma coisa o espírita. Olha só para você ver, nós esmiuçamos o livro dos espíritos, o livro dos médios, agora nos encontramos na Gênesis, e nós não estamos preocupados de forma alguma com a questão receber espírito. Porque não é de extrema importância receber espírito. Como já dissemos em outros vídeos, nós só devemos nos preocupar com os espíritos depois de tratarmos bem as almas aqui na Terra. E quantos milhões de pessoas que não se preocupam com as almas e se preocupam com os espíritos? Então tá errado. Agora você vê quanto estudo. Aí você pega, a pessoa pode dizer assim, mas astrologia jurídica, alquimia, química, física, fisiologia, anatomia, zoologia, botânica, mineralogia. O espírita precisa saber disso? Ué, gente. E o espírita precisa saber do quê? O espírita, você acha, com todo respeito, você acha que é só chegar e sentar e receber espírito? Será que a pessoa realmente está recebendo espírito? Será que não é um animismo? Vamos tomar cuidado, gente, com essa questão. Esse negócio não é brincadeira, não. Você está vendo aqui que não é brincadeira. Espiritismo não é brincadeira. Então, ninguém nega, entretanto, que na astrologia e na alquimia estivesse o germe das verdades que saíram às ciências atuais. O germe de todas as ciências sempre estiveram ali na alquimia, na química. Então saíram dali todas as outras ciências. Apesar das suas ridículas fórmulas. Olha só, como Kardec ele é astuto, é enérgico com amor. Apesar das suas ridículas fórmulas, a alquimia encaminhou a descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades. É lógico, dos corpos simples e da lei das afinidades. A lei das afinidades. Não é? Porque não existe essa antipatia, existe afinidade. A astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros. Na posição e no movimento dos astros. Então você observa a astrologia, né? Se apoiava na posição e no movimento dos astros. Olha aí o princípio da astronomia. Porque a astronomia não trata dos astros, dos corpos celestes. É só ligar uma coisa com a outra. Então, e no movimento dos astros, que ela estudara. Mas, na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram. Olha só para você ver. Eita, mas isso aqui é gostoso demais. Mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo,
Os astros eram, para eles, né, para o vulgo, seres misteriosos. Seres misteriosos aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador, né? Então, por isso que tá aí o horóscopo, né? O zodíaco, essas coisas todas, né? Por isso que tá aí na astrologia judiciária. Se nós observarmos aqui, tem uma ligação com a astrologia judiciária, onde eles procuram ditar normas, princípios, enfim, aquela mudança, buscando quase sempre aqueles ignorantes de causa, nesse sentido de causa, sim. Quando Galileu, olha só para você ver, quando Galileu, Newton e Kepler tornaram conhecidas essas leis, porque Galileu, Newton e Kepler, eles tornaram conhecido essas leis. Quando o telescópio rasgou o véu e a mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que algumas criaturas acharam indiscreto. Algumas criaturas acharam indiscretos. Os planetas apareceram como simples mundos brilhantes ao nosso, e todo o castelo do maravilhoso desmoronou. Você observa que Newton, Kepler e também Galileu, né? Quando eles mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que algumas criaturas acharam indiscretos, os planetas apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o castelo do maravilhoso desmoronou, porque ninguém acreditava que isso seria possível. Tanto é que sabemos o que aconteceu com todos esses, né, astrônomos. Porque eles, não vou dizer que eles foram ousados, não vou dizer que eles foram ousados, mas determinados. Eles não tiveram medo, eles não abjuraram, eles não se conformaram com o maravilhoso, aí podemos usar o termo, com o místico. Eles não se conformaram com os dogmas criado pelos sistemas através dos teus métodos. Métodos esses que, na verdade, sempre esteve irrigados pela ignorância e também pelo suborno. O suborno de castas, o suborno de etnias, o suborno de religiões, o suborno do clero,
Porque todos esses que na época mandavam. Essa é a realidade. Mas eles foram além. Eles se desgarraram. Eles não acreditaram no maravilhoso, nos dogmas, dos sistemas, dos métodos empregados na época. Uma porque vieram do plano maior preparados para isso, para fazer o que eles fizeram. Mas quantos seres que chegam, ou melhor, quantos seres que na pátria espiritual prometem 1 milhão de coisas a fazer aqui na Terra, mas que uma vez aqui na Terra, devido ao véu do esquecimento do passado, muitas pessoas se acovardam no desculpismo do amanhã eu faço. Não, eu não posso dizer isso porque isso fere a classe alta. Isso fere aqueles doadores aqui na casa espírita. Isso fere o executivo. Isso fere o legislativo. Eu não vou dizer isso. Você acha que eu sou besta em dizer isso? Para que os magistrados me persigam? De forma alguma. Você acha que eu vou falar aqui abertamente algo a respeito da justiça da Terra? Das leis humanas? Dos sistemas que mantêm 99% da humanidade, ou melhor, 100% da humanidade calada? Dizer algo a respeito é o mesmo que colocar o pescoço na guilhotina. Jamais que abra a minha boca. Essa é a forma que a humanidade aqui na Terra, é assim que a humanidade age. Agora, particularmente, eu ajo completamente, eu vou totalmente pelo contrário. Eu devo satisfação a Deus e a Jesus, ao professor Eurípides Barçanufo. E também a minha vozinha que está aqui do lado aqui. Quando ela pede para eu calar, eu calo. Ela sabe mais que eu. Eu não sei nada. Mas não pense você que eu aqui me calo aos sistemas do mundo, que eu não me calo, não. Não pense você que eu me preocupo aqui com o que aqui eu digo ou posso vir a dizer que vai ferir esse ou ferir aquele, esse empresário ou aquele coronel ou aquele... que não. Aqui
É uma imparcialidade total. Prioriza-se Deus, Jesus e o professor. Prioriza-se as leis. Então eu penso que como eu já disse em outros vídeos, eu penso que se eu tivesse existido naquela época de Joana d'Arc, eu também tinha sido levado à fogueira. Porque eu nunca me calei. Às vezes eu espero o momento certo. Às vezes eu ouço uma coisa aqui, outra coisa ali, eu fico calado. Mas aí você está omitindo. Não. Você está sendo cúmplice. Não. Estou esperando o momento certo. Estou juntando as moedas todas para que dê, para comprar aquilo que é preciso. Isso é psicologia. Vamos para o próximo vídeo para encerrar essa questão de número 19.